raízes da Kolping, elas alcançam lá 1849, século XIX, quando o padre Adolfo Kolping fundou uma associação de artífices com 7 jovens. O Beato Adolfo Kolping nasce no dia 8 de dezembro de 1813. Adolfo Kolping nasceu na Alemanha, numa cidade na região da Renânia, se chama Kerpen, e hoje é considerada também oficialmente a cidade de Adolfo Kolping. A sua catequese começou na família. Nos seus escritos ele diz que desde muito pequeno aprendeu a religiosidade com os pais. Começa nessa catequese familiar a entender que a sua finalidade não estava ali, mas transcendia o local onde ele estava. Adolfo Kolping parece sempre teve um pezinho nos estudos. Ele queria estudar, só que não era fácil. Para ajudar a sua família no sustento, então ele busca uma profissão e apenas com 12 anos de idade inicia os estudos para sapateiro. Se tornou um bom sapateiro, ele primava bastante pela excelência do que ele fazia. Ele entendia a perspectiva do trabalho na realidade de servir ao outro, servir ao próximo. Então, o cumprimento do primeiro mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, fazer um bom sapato para alguém, como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Desde criança, ele já nutria na sua alma a vocação do sacerdócio. Ele queria ser padre. Começa a se dedicar firmemente aos estudos em teologia, decide então que seguirá a vida religiosa. Na época dele era muito difícil, porque os estudos deveriam ser pagos pela família, e a família não tinha recursos. Mas ele persistiu e, com o auxílio de um benfeitor que gostava muito dele e da família, ele então teve seus estudos subsidiados. E aí ele estudou teologia e conseguiu, né? Fez um caminho intenso para ele e foi ordenado sacerdote. Ele percebe que aquela experiência que ele teve no mundo do trabalho foi muito significativa para ele. Era a época da Revolução Industrial, então além de uma certa injustiça que havia, ele dizia que havia uma grande imoralidade. Então, os homens viviam na bebedeira, viviam uma vida desregrada, não se orientavam para constituir uma família. Provavelmente tinham pouco tempo entre si para trocar experiências, que era muito importante, não tinham mais. E aquilo tudo precisava de Deus, precisava ser evangelizado, precisava ser restaurado. Em dado momento, já estamos no ano de 1849, 6 de maio de 1849, Adolfo Kolping está em Colônia, e ali dá o passo crucial na vida dele e daquilo tudo que viria depois, né? Que ele, reunido com 7 jovens, ele funda a Associação Católica de Jovens Aprendizes, né? Que é a gênese de todo o trabalho. Ela nasce com 5 finalidades. A primeira finalidade era que todo membro se torne um cristão autêntico. A segunda finalidade era que todos fossem trabalhadores competentes. A terceira finalidade era que todos fossem membros criativos e recreativos, ou seja, que soubessem usar o seu tempo livre para deixar com que a amizade fosse cultivada, que fossem membros de família responsável. A Kolping é o braço social da igreja. A igreja nos entrega a palavra, o próprio Cristo, através da Eucaristia. E a Kolping entrega a dignidade da profissão, da formação profissional, das palestras de educação continuada para as famílias, para os jovens, para os adolescentes. O Beato Adolfo Kolping, na verdade, ele é um dos promotores da doutrina social da Igreja ainda no século XIX. E por fim, a quinta finalidade, que todos os membros fossem cidadãos conscientes e comprometidos com a sua realidade no seu tempo. Já mais próximo do fim de sua vida, já a obra, né, as associações já estão espalhadas em 7 países da Europa, já mais de 20 mil associados, né, atingidos. E você atingir 20 mil pessoas em pleno século XIX, sem internet, sem nada,
Isso é um impacto assim impressionante e mostra também uma grande providência divina na vida dele para que esse trabalho chegasse. Então a Kolping chega no Brasil em 1923, ela é trazida por imigrantes europeus. Isso também muito em decorrência do período entre guerras que a Alemanha estava passando, então as famílias não conseguiam se estabelecer no país justamente pelo período entre guerras, ali estava próxima a eclodir mais uma. Muitos alemães imigravam para o Brasil. Entre eles tinha também muitos sócios da Obra Kolping da Alemanha. Associados da Kolping da Alemanha, Áustria e Suíça, muitos religiosos, padres, freiras, irmãos, trazem então o ideal Kolping para o Brasil. Na primeira reunião foram 9 pessoas que estavam no Mosteiro de São Bento, daquilo que seria a primeira associação Kolping que nós temos até hoje. Então começou lá, no Mosteiro de São Bento. Depois houve a doação de um terreno às margens do Rio Pinheiros aqui. Aí teve inundação, como sempre inundou naquela época. E, então eles foram obrigados a sair e houve a doação então desta área aqui. Aqui foi em 39 que começamos, nesse terreno. A nossa primeira construção foi onde é o nosso atual restaurante. Como o alemão gosta muito de comer, começou com o restaurante. E depois foi se ampliando. Já que vamos fazer festa, vamos construir um local para fazer festa. Então construíram um primeiro balcão, vamos assim dizer, um primeiro hangar, né? Podia até parecer um hangar na época. E isso foi evoluindo gradativamente, sempre com doações. Então, para você ter uma ideia, cada um oferecia o que tinha, né, para poder construir isso. E tudo que você está vendo aqui é fruto de doação. Bom, já que estamos aqui, por que a gente não constrói uma piscina? Então, construir uma piscina. E já que a gente está aqui, por que a gente não constrói uma quadra? E assim foi. Que aqui foi, durante algum tempo, também um reduto, assim como tinha previsto e organizado o padre Kolping lá na Europa, foi um reduto de estrangeiros que vieram e moraram aqui. Então, por exemplo, esse salão de festa aqui, dancei muito já aqui com banda alemã, era muito divertido, né? Tinha muita vida lá para a juventude, e a juventude sente-se lá em casa, né? Em 1968, a Kolping, reunida em Assembleia Internacional na Áustria, na cidade de Salzburg, ela toma uma decisão que foi fundamental para a história da Kolping aqui no nosso país. Ela decide colocar todos os esforços em um único país do terceiro mundo. O país escolhido é o Brasil. E a partir do Brasil, então, o ideal da Kolping deveria se espalhar por toda a América do Sul. A esta decisão tomada foi chamada de Ação Brasil. Então vieram para o Brasil os primeiros a verificar como é que seria aqui. Aí, em 1972 veio o Padre Justino. O Padre Justino então se reúne com um primeiro grupo de lideranças da Kolping, ali da Associação Católica Kolping, e também lideranças da igreja. Esse primeiro grupo faz uma assembleia ainda no ano de 1972, mas essa assembleia ela não institui a Federação Nacional de modo jurídico. Somente em 1973, então, acontece a Assembleia Geral, que elege a primeira diretoria da Obra Kolping do Brasil. Sendo a primeira diretoria Monsenhor Túlio Grilli, que era o presidente, o assistente eclesiástico, Padre Paulo Link, e o coordenador geral, o Padre Justino Kleinwegt. E, ao instituir a primeira diretoria, também institui seu primeiro estatuto e estabelece a Federação Nacional juridicamente no nosso país. Nasce, dessa forma, a Obra Kolping do Brasil, que tinha a missão de coordenar as associações Kolping presentes no país e ampliar o número de unidades por todo o território nacional. Eram 11 comunidades no estado de São Paulo e também em Mato Grosso. Esse trabalho começa, então, de uma maneira muito frutífera, porque eles partiram do número de 11 comunidades em 1973 e, no período de apenas 10 anos,
No ano de 1983, já havia 92 comunidades fundadas. E esse número foi só escalando. Ela se fundava normalmente numa igreja, uma sala de igreja, como estamos aqui hoje, um pequeno grupo. Depois ia se formando aí que conseguiam algum recurso para um terreno, para uma sede. E normalmente era uma pessoa, um padre, uma religiosa alemã, que já conhecia um pouco e conversando com o Padre Paulo levava para o Pernambuco, Piauí, a Bahia. Assim foi o início forte da obra Cope no Brasil. Antes do Padre Paulo, nós tínhamos o Padre Justino. O Padre Justino, ele era jovem também, ele era mais brincalhão, ele era mais acessível a nós. Depois ele faleceu de paraquedas, né? Era o destino dele. Então foi assim um choque para as comunidades que já existiam, para a própria federação, a diretoria nacional, o próprio cardeal. E depois desse choque foi nomeado o Padre Paulo Link, que foi o grande incentivador da obra Cope no Brasil e também na América Latina. Se tem uma pessoa que representa o Beato Adolfo Cope na América Latina, é o Monsenhor Paulo Link. Era uma pessoa alegre, comunicativa, uma pessoa assim muito formada, muito inteligente e de uma disponibilidade tremenda. Muito difícil da gente escrever ele, né, como pessoa, né? O amor ao próximo. E o Padre Paulo fez parte da construção da história da cidade. Ele que, a maior parte das comunidades aqui, ele participou da formação, da construção. Ele construiu muitas igrejas na nossa periferia. Ele não só abraçou esse ideal, fez com que ele fosse propagado de uma maneira extraordinária no nosso país, mas ele também levou esse ideal para os países da América Latina. A vida dele, ele deu pela obra Cope. Viajava muito e uma pessoa de muita fé. E com isso ele conquistava muitas pessoas, né? Realmente devido a essa questão da proximidade, essa alegria, né? E encantava muito. Ele era uma pessoa que fazia a gente trabalhar, viu? Não deixava quieto. Recentemente eu estive no encontro no Chile e ao falar com as pessoas, muitas perguntaram como é que está o nosso querido Padre Paulo Link. Algumas até emocionadas, porque disseram, só existe Cope no nosso país por causa dele. Ele acreditava que era o próprio Jesus Cristo e Adolfo Cope que estavam dando isso para ele e para todos nós também. Em 27 de outubro de 1991, Adolfo Cope é beatificado pelo Papa São João Paulo II. Então, a beatificação foi um momento muito especial, porque era uma grande busca, né, de que o Padre Adolfo Cope seria beatificado, né, em Roma. A gente saía na rua, era uma coisa interessante, porque eram muitas bandeiras, né, na rua, bandeiras Cope, de todos os países, né, que tinham Cope. As nossas unidades mantêm uma memória muito forte e de muita oração, e a igreja convida também que nós mantenhamos essa oração por Adolfo Cope. Intercessão do Beato Adolfo Cope, não só eu, mas minha esposa, minha família, nós recebemos diversas graças, pedidas em oração, respondidas de maneira muito clara, de modo que também o nosso fundador para a gente é uma figura extraordinária. Na década de 80, a Copen intensifica os projetos de formação profissional. O Sistema S, nós chamamos Senai, Senac, passa a se relacionar com a Copen para aprender como que ela fazia, de uma maneira tão bem feita, a formação profissional. Na década de 90, a Copen, mais precisamente nos estados do Nordeste, ela passa a trabalhar com um programa chamado Programa Nordeste, Programa Água, projetos ligados à agricultura. Nos anos 2000, a Copen passa a atuar também de uma maneira mais intensa com o público infantil. As comunidades passam a atender projetos ligados às crianças e adolescentes, creches,
projetos de contraturno escolar, projetos de fortalecimento de vínculo familiar. Nos anos 2010, a Kolping passa a rever a sua identidade institucional. Ela se posiciona de uma maneira mais ampla e estabelece como sua causa a superação da pobreza, porque a superação da pobreza passa a ser o elo de ligação de todo o atendimento da Kolping no país. Os projetos na Kolping, eles não surgem através da Kolping Brasil. Pelo contrário, a Kolping Brasil, ela está atenta a ouvir as demandas das comunidades. E aí eles escrevem um projeto e a gente ajuda nessa escrita, né? Ajuda na orientação. Então, é a necessidade local que surge, né? Porque aí a gente vai ter diversos projetos. Lá no Nordeste, cisterna, né? Aqui em São Paulo, creche, centros de convivência do idoso. Então, a comunidade tem uma demanda, procuram a Kolping se dispõe a colaborar, aí surge um projeto para o atendimento daquela localidade. E aí aqui dentro a gente vai fazer o quê? Vai buscar um parceiro que olhe aquela necessidade e consiga um doador que se sensibilize pelaquela situação, né? E graças a Deus, assim, a gente tem mais de 110 projetos financiados hoje. Sem a Kolping, muitas famílias não teriam o que comer, o que beber, não teriam uma profissão, não teria aonde deixar o seu filho para poder trabalhar. Ajudou e tem hora que até hoje eles ajudam. Porque eu compro muito remédio, né? Então quando vem uma cestinha para mim, eu fico agradecida. Porque não é todo dia que o pobre tem as coisas. A Kolping busca entregar dignidade às pessoas, promoção social antes de qualquer coisa. E para explicar melhor os seus projetos sociais, ela desenvolve os 5 programas sociais, que conseguem englobar todos os públicos e todas as dimensões dos projetos que são realizados por todas as unidades do país. O primeiro programa é o Programa de Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. O segundo, Formação de Jovens e Adultos em Empreendedorismo. O terceiro, Combate à Fome e à Seca. O quarto, Desenvolvimento Integral da Família. E o quinto programa, Desenvolvimento Comunitário. Quem trouxe a relíquia do Beato Adolfo Kolping foi o Prezes-Geral, Monsenhor Otimar de Lemburgo, na época, em 2013, entregou essa relíquia, a ponta do dedo do nosso fundador Beato Adolfo Kolping, como um presente em homenagem ao qual, naquele ano de 2013, todas as federações Kolping no mundo inteiro estavam celebrando o bicentenário de nascimento do nosso fundador Beato Adolfo Kolping. E, infelizmente, veio a pandemia. A Kolping fez um trabalho fundamental no período da pandemia, porque o comércio fechou, tivemos o isolamento social e aí muitas pessoas perderam seu emprego. Então, foi um momento que a Kolping teve que atuar diretamente ali no seio das famílias, né, ajudando com cesta básica, item de higiene, cobertores. Com a pandemia foi muito difícil para nós. Nós ficamos absolutamente fechados durante 2 anos quase. A Kolping Internacional fez um trabalho com Corona Fundos, onde a gente enviou um projeto solicitando doações, né, para as famílias. Também a FKB enviamos projetos acionando esses parceiros e tivemos alguns parceiros também nacional, como Consulado Alemão, Fundo Social de Solidariedade que doou cobertores, o Sicredi que fez campanha. A própria Obra Kolping fez uma campanha também online de arrecadação de recursos para compra de cesta básica. E aí as comunidades Kolping foram fundamentais, porque eles viam as pessoas que estavam passando necessidade, né? E aí a gente conseguia fazer esse atendimento lá na base. Então o nosso escritório virou um polo de recebimento de cesta básica. Todos os funcionários ficaram envolvidos, né, para entrega de cesta básica, visitar famílias, fomos a campo mesmo. A gente não teve tempo de ter medo da pandemia, né? Muito medo, muita insegurança, mas assim, a necessidade da população falava mais alto nesse momento. A Kolping Brasil é uma associação de pessoas de boa vontade, de muita fé e que resolveu crer com as mãos.
Nesses 100 anos de história, no Brasil foram fundadas mais de 400 comunidades por todo o país. A gente pode ser grato a Deus por tanto bem que foi feito. A gente está chegando ali depois de muita gente que se dedicou, que tem muito trabalho, ofereceu, deu muito de si, né? A Coping era tudo para nós, tudo. A Coping tem um grande significado para a igreja. É uma obra que envolve justamente trabalhadores e suas famílias, a sua formação para o trabalho, a assistência religiosa. 100 anos. Né? Eu já estava aqui quando eu tinha 50 anos. Né? Então eu lembro dessa grande festa que foi feita. Nós lançamos até carimbo postal. Quantas pessoas importantes que deram a sua vida pela Coping, talvez gostariam de comemorar esse momento e hoje não estão mais entre nós. Quando a gente olha no Brasil, o trabalho que os associados fazem, a luta que eles desenvolvem, às vezes com pouco recurso ou com nenhum recurso, só com a cara, a coragem e a vontade e a bênção de Deus. Como que você vê o obstáculo? Não tem obstáculo. Se não fosse a nossa fé em Jesus Cristo, nós estávamos aqui hoje. Hoje, a Coping está presente em 60 países, com mais de 400 mil membros, e só no Brasil tem 166 unidades que estão distribuídas em 18 estados, 105 municípios, 50 dioceses e 136 paróquias. O que a Coping tem é uma certeza que nós estamos trabalhando para a promoção das pessoas e vamos realizar, com a graça de Deus e com a ajuda dos associados, dos irmãos, dos padres, dos bispos. Mas eu me sinto ainda muito feliz por essa instituição e por vocês de estarem continuando, porque se estamos celebrando 100 anos, é porque sempre teve alguém. Que possam ajudar muitas pessoas a terem um lugar nessa vida, o direito de serem um ser humano, serem reconhecidos. E eu sei que Coping possibilita isso. Parabéns ao Coping pelos 100 anos, parabéns por tudo que fizeram. E nós vamos trabalhar, certamente, para que ela seja uma entidade, uma associação perene no Brasil, para que ela consiga sobreviver mais 100, mais 200, mais 300 anos. Porque tem fundamento, tem pilar, né? Não é uma coisa passageira. A chama acesa por Deus e propagada pelo Beato Adolfo Coping, que nos incendiou também, nós vamos continuar incendiando muito mais gente. 100 anos é 100 anos de muita conquista, de muita vitória, de muito desafio, mas é 100 anos também de dizer, esta é a obra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Está abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Coping! Viva Coping! Viva Coping! Viva Coping!